Um cavaleiro loiro lutava contra uma mulher de pele escura e chifres na cabeça. Seu rosto estava coberto por um manto. O jovem não conseguia entender como a espada da inimiga não se partiu diante de seu golpe mais poderoso. Ele saltou para o lado ao mesmo tempo que a rainha demônio e, surpreso, perguntou quem havia forjado a espada dela. Havia uma marca estranha de ferreiro em ambos os cabos. Agora estava claro. Não só a força deles era equivalente, como também a qualidade de suas armas. A rainha disse que continuar a lutar seria inútil. Só estariam desperdiçando tempo. Decidiram então procurar o ferreiro, contar tudo e entender a insatisfação dele, para saber se deviam continuar a guerra ou encerrar o conflito de vez. O cavaleiro e a rainha se despediram e seguiram caminhos opostos. Enquanto isso, um ferreiro excêntrico trabalhava incansavelmente em sua forja. Seu assistente sugeriu que já haviam feito o suficiente por hoje, e então todos foram jantar. O ferreiro ficou sozinho, parado no meio de um campo aberto, refletindo que fazia muito tempo desde que chegara àquele mundo. Ele havia morrido ao ser atropelado por um caminhão, ao tentar salvar um gato que atravessava a rua. Depois disso, despertou em um espaço vazio ao lado de uma garota misteriosa. Ela disse que ele estava morto, mas que estava impedindo a decomposição de seu corpo e guiando sua consciência e alma de volta para aquele casulo morto. Era a gata que ele havia salvado. Ela viajava por dimensões paralelas, observando mundos e eliminando o que pudesse quebrar o equilíbrio. Estava no mundo dele na forma de um gato e quase morreu por um erro. O homem, na verdade, não deveria ter morrido naquele momento, e isso criou uma falha. Para compensar, a garota pretendia criar um novo ser. Ele então perguntou por que não podiam simplesmente evitar sua morte no acidente. A garota respondeu que isso seria o mais fácil, mas havia um problema. Ela já tinha visto sua morte acontecer, e tudo o que é visto nesse mundo fica registrado e preservado. Ou seja, sua morte fazia parte do mundo e não podia ser desfeita. Porém, em outros mundos, sua morte ainda não estava registrada, então ela decidiu transferi-lo. Curioso, o homem perguntou por que ela estava fazendo tudo isso. A garota, em forma de gata, respondeu que se sentia culpada por sua morte e, como forma de agradecimento, queria lhe dar alguma vantagem no novo mundo. Ela perguntou com que tipo de trabalho ele gostaria de viver. Ele pensou em como sempre fora solitário, sem família, e trabalhava como programador em uma empresa exploradora. Levava uma vida tão monótona que mal percebeu quando ficou grisalho e envelheceu. Ninguém sentiria sua falta, a não ser talvez o chefe. E ainda assim, ele logo arrumaria um substituto. Disse que seu hobby favorito sempre foi criar coisas, e sempre teve fascínio por forjar metais, embora nunca tenha conseguido se dedicar a isso. Também adorava gatos, e seu desejo era viver uma vida simples, ao lado de um. A garota respondeu que reforçaria seu corpo com mais força física e usaria o restante da energia para dar a ele conhecimento de línguas e magia. Em seguida, uma luz ofuscante surgiu no espaço, e no instante seguinte, ele já estava deitado na grama de um novo mundo. Seu cabelo estava mais comprido e seu corpo vestia roupas típicas da região. Sentiu um impulso correr por todo o seu corpo, da ponta dos dedos até o cérebro. Era uma onda de informações sobre aquele novo mundo que ele nunca tinha conhecido antes. Quando o impulso passou, percebeu que havia adquirido habilidades e experiências totalmente novas. Ele estava em frente a uma casa e se surpreendeu ao ver que a feiticeira até havia preparado um lar para ele. A cozinha tinha suprimentos suficientes para os primeiros dias. Porém, a casa não tinha eletricidade, nem água encanada ou poço. Ele precisaria encontrar uma fonte de água potável. Explorando a oficina, pegou um martelo de ferreiro e, ao segurá-lo, sentiu como se sempre soubesse usá-lo. Esse conhecimento, ele sabia, vinha da feiticeira. Ela também mencionou que o havia abençoado com um pouco de magia. Ele resolveu preparar o jantar. Picou alguns legumes e, tentando usar seus poderes, fez surgir uma pequena chama na ponta dos dedos. Mas a chama era fraca demais para cozinhar ou acender o forno. Decidiu que serviria como isqueiro. Prendeu o cabelo num rabo de cavalo e foi para a floresta em busca de água.
Começou a marcar os troncos das árvores com a faca para não se perder. Viu um esquilo verde, mais um sinal de que aquele mundo era bem diferente do seu. Experimentou uma maçã selvagem, mas estava muito azeda. Ficou preocupado por não encontrar nenhuma vila, por mais que andasse. Graças ao conhecimento implantado, conseguiu identificar ervas medicinais e colheu algumas. Por fim, encontrou um rio de água doce, a cerca de 15 minutos da casa. Ao olhar seu reflexo, notou que sua aparência tinha mudado bastante. Apesar da aparência jovem, o ferreiro parecia ter cerca de 30 anos. Ele estava prestes a sair para pescar quando, de repente, viu uma garota inconsciente caída entre os arbustos. Ela tinha orelhas de animal, garras e um rabo semelhante ao de um tigre. O ferreiro logo percebeu que ela não sobreviveria se ele não a ajudasse. Então a pegou nos braços e a levou para sua casa. Esterilizou as agulhas com água fervente e preparou ervas com efeito analgésico e antisséptico. Depois, deitou a garota sobre a mesa, retirou suas roupas e rasgou um lençol em tiras. O ferimento mais profundo estava no abdômen. Ele costurou a ferida o melhor que pôde, embora fosse iniciante e temesse que ela acabasse com uma cicatriz horrível. Em seguida, enrolou-a em um cobertor e ficou vigiando seu sono. O ferreiro não queria repetir o vício por trabalho que teve na vida anterior. Agora, desejava uma vida simples e confortável. Por isso, decidiu começar a trabalhar de forma mais tranquila no dia seguinte. Sentado ao lado da jovem tigresa, acabou adormecendo. Quando acordou, deu de cara com a garota, ainda cobrindo o corpo nu com o cobertor, apontando suas garras para ele, com uma expressão ameaçadora. A tigresa o empurrou no chão e sentou sobre ele, pressionando o rosto dele com a pata. Ele perguntou se a ferida ainda doía. A garota respondeu que sim, mas não tanto assim. Em seguida, perguntou se ele havia se aproveitado dela enquanto estava desacordada. O ferreiro explicou que precisou despi-la para tratar e costurar os ferimentos, mas jurou que não tocou em nenhuma outra parte do corpo dela. A tigresa, embora desconfiada, disse que confiaria nele. Afinal, ela seria capaz de perceber o cheiro de uma mentira. O homem comentou que o lençol estava encharcado de sangue, por isso precisou rasgá-lo para removê-lo do corpo dela, e lhe entregou uma camisa longa. A garota se vestiu e disse que não ligava para aquelas roupas, eram apenas trapos sem valor para ela. Depois disso, a tigresa perguntou o que ele estava fazendo ali e se aquela casa era mesmo dele. O ferreiro preferiu não mentir muito e admitiu que havia se mudado para a casa apenas no dia anterior e que estava prestes a iniciar sua vida como ferreiro. A garota disse que não se lembrava de haver uma casa naquela parte da Floresta Negra, embora raramente entrasse naquele território. Preferia vagar mais pelo norte e oeste. No dia anterior, queria apenas descansar, mas acabou encontrando um enorme urso negro e quase foi morta por ele. Se o homem não tivesse salvado-a, provavelmente o urso a teria despedaçado. Surpreso com a história, o ferreiro pensou na sorte que teve de não ter cruzado com o urso quando passou pela floresta no dia anterior. Ele perguntou quanto tempo levaria para ela se recuperar dos ferimentos. A tigresa respondeu que suas habilidades de fera eram muito superiores às dos humanos comuns, mas mesmo assim precisaria de descanso. Estimava cerca de 2 semanas para se recuperar completamente. Então, o ferreiro a convidou para ficar com ele durante esse período. Como estava apenas começando seu negócio, precisava de ajuda na casa e ofereceu abrigo e comida em troca da colaboração dela. A tigresa ficou surpresa, mas aceitou o acordo, dizendo que enquanto ele não exalasse nenhum cheiro suspeito, confiaria nele. O ferreiro perguntou seu nome e ela respondeu que se chamava Sâmia. Ele disse que era um nome muito bonito, mas ela pareceu não gostar. O ferreiro então comentou que, de qualquer forma, aquele era um nome que sua família lhe deu, e combinava com ela. Em seguida, apresentou-se como Eot Tanu, o nome que carregava de sua vida anterior. Samia ficou surpresa por ele ter um sobrenome, comentando que, em geral, apenas nobres o tinham, pessoas com status dentro de seus domínios. Depois, disse que ele parecia ser um homem do norte, e concluiu que talvez as pessoas do norte todas tivessem sobrenomes. A partir disso, Eot entendeu que povos do norte provavelmente significava asiáticos naquele mundo. Então disse que ela poderia chamá-lo apenas de Eot, sem se preocupar com o sobrenome. No dia seguinte, Eot começou a trabalhar na forja. Acendeu o fogo e aqueceu o carvão, o suficiente para iniciar os preparativos. Seu primeiro projeto seria uma grande faca. Usou magia de fogo para aquecer o carvão e manteve a temperatura com magia de vento.
Quando atingiu a temperatura ideal, derreteu o metal no molde e começou a compactá-lo com um martelo. Durante o trabalho, Iot percebeu que estava bem mais forte do que era na vida anterior. No dia anterior, conseguiu carregar Samia e trazer água com facilidade, e agora conseguia manejar um martelo pesado na fornalha o dia todo sem dificuldade. Quando terminou, lixou a lâmina e a afiou na pedra de amolar. Assim que a faca ficou pronta, resolveu testar o corte. Colocou um punhado de ervas sobre uma tábua de madeira e pressionou com a lâmina. A lâmina se mostrou tão afiada que não apenas cortou as ervas com facilidade, como também atravessou a tábua de madeira onde estavam apoiadas. Iot ficou assustado com o nível absurdo de corte daquela faca. Resultado direto do modo de criação especial que a deusa havia concedido a ele. Ele concluiu que uma faca dessas era perigosa demais para a cozinha e que seria melhor usá-la como arma de autodefesa. Por isso, decidiu não usar sempre aquele modo aprimorado. Resolveu criar mais 3 facas, com qualidade variada. Algumas com corte inferior, outras superior, para que umas servissem com segurança no preparo de alimentos e outras pudessem ser úteis em combate. Algum tempo depois, ele acordou Samia e avisou que o jantar estava pronto. Ela reclamou, dizendo que, mesmo depois de tanto descansar, ainda sentia vontade de dormir o tempo todo. Quando viu Iot acender uma lamparina com magia, ficou surpresa. Ele explicou que só conseguia fazer feitiços simples e entregou um prato com ensopado para a garota. Reforçou que uma boa alimentação era essencial para sua recuperação. Naquele mundo, Iot ainda precisava de dinheiro para comprar mantimentos, lenha e materiais para a forja. No dia seguinte, chamou Samia e pediu que ela testasse as 4 facas que havia feito. A primeira era a menos afiada, mas ainda assim, permitiu que ela picasse as ervas com facilidade. Com a segunda, o corte foi ainda mais rápido e suave, o que surpreendeu a garota, que chegou a gritar de empolgação, dizendo que não esperava tanta precisão daquela lâmina. Enquanto Samia experimentava as facas, Iot analisava cada uma com atenção. Quando ela usou a última, a faca atravessou a tábua de corte sem esforço. Ele pediu que ela retirasse a lâmina com cuidado, e ao puxá-la, a garota se assustou com o nível de corte, gritando impressionada. Preocupado, Iot pediu que ela largasse a faca antes que se machucasse. Em choque, Samia ficou maravilhada com as habilidades de ferreiro dele. Iot, por sua vez, refletiu sobre como usar e vender facas como aquelas. Samia disse que gostaria de ficar com a mais afiada para usar em caçadas. Ele respondeu que, se quisesse, poderia levá-la sem pagar, e até se ofereceu para fazer uma nova faca sob medida só para ela. Ao ouvir isso, os olhos da tigresa brilharam de alegria. Enquanto limpava a forja, Iot pensou que poderia produzir versões menos potentes dessas facas para uso doméstico e vendê-las para ganhar a vida. Também pretendia fabricar ferramentas agrícolas. Ouviu dizer que havia uma cidade além da floresta, com um mercado bastante movimentado nos fins de semana. Seria lá o início de seu pequeno negócio. Após trocar os curativos de Samia, ele percebeu que ela ainda não estava pronta para caçar. Por isso, sugeriu que o acompanhasse ao mercado no dia seguinte. Durante uma semana, Iot trabalhou incansavelmente criando facas para vender. Estava empolgado com a viagem ao lado de Samia, que no caminho lhe falava sobre a ecologia e o território local. Ele estava apreensivo com a possibilidade de encontrar lobos ou javalis selvagens, mas Samia o tranquilizou, dizendo que sentia o poder dele, e que mesmo sem ter consciência disso, sua presença afastaria qualquer ameaça. A jornada seguiu sem incidentes. Após cruzarem uma fortaleza, entraram na cidade. O mercado se estendia além das muralhas, e como a cidade vivia principalmente do comércio, não era necessário pagar para entrar nela. Contudo, ao tentar acessar a área do mercado, um guarda os abordou, pedindo para ver as mercadorias antes de liberá-los. Após inspecionar as facas, o guarda permitiu a entrada de Iot, apenas pedindo que não causassem confusão. Para conseguir uma barraca, o ferreiro teve que pagar uma moeda de prata. Em troca, recebeu uma placa de madeira com uma licença de vendedor. O local da barraca era definido por ordem de chegada. No entanto, após 2 horas, nem Iot nem Samia haviam vendido nada, apesar de todos os esforços do ferreiro em apresentar suas facas. Ninguém sequer se interessava em olhar. Foi então que o mesmo guarda da entrada, chamado Marius, se aproximou, lembrando-se das lâminas. Ele já possuía uma faca, mas estava sempre tendo que afiá-la, então resolveu comprar uma nova. Iot pediu 5 moedas de prata. O cavaleiro ficou surpreso com um preço tão baixo, mas aceitou sem questionar. Na verdade,
Ele e Samia haviam definido preços mais acessíveis, justamente para tentar garantir alguma venda, já que sabiam que seria difícil no começo. Depois de comprar a faca, Marius prometeu falar com seus companheiros da unidade quando fossem almoçar, comentando sobre a qualidade da lâmina. Talvez outros cavaleiros se interessassem. Eot ficou radiante. Afinal, aquele era o primeiro dinheiro que ganhava vendendo algo que ele mesmo havia forjado. Porém, nas 3 horas seguintes, mais nenhuma venda foi feita. Até que, de repente, uma multidão de guardas cercou a barraca de Eot. Ele congelou, temendo ter feito algo errado. Mas, para sua surpresa, era Marius quem havia causado aquilo. Logo ficou claro que Marius havia mostrado a faca aos amigos, que queriam modelos iguais. Eizo vendeu todas as facas que levou e voltou para casa com Samia, carregando um bom lucro. No caminho, ele pensava em organizar um espaço próprio em casa. Enquanto guardavam os mantimentos comprados, Samia perguntou se Eizo poderia fazer pontas de flecha de metal, já que, como arqueira, ela precisava de flechas de qualidade para caçar. Eizo concordou com entusiasmo, e Samia ficou empolgada. No dia seguinte, ele se dedicou a forjar mais facas, mas já planejando as flechas. Usando um molde de argila, derreteu o aço e deixou esfriar. Depois, criou uma serra grande para cortar árvores e melhorar o machado. No quintal, ao lado de Samia, derrubou uma árvore com um único golpe e começou a serrar tábuas para os cabos das flechas. No fim do dia, a primeira flecha estava pronta. Enquanto finalizava a flecha à mesa, Samia perguntou se poderia ficar mais tempo com Eizo. Apesar de suas feridas estarem quase curadas, ela não tinha um lar fixo e vivia vagando pela floresta. Eizo, feliz com a companhia, a convidou para morar com ele como amigos e vizinhos. Entregando a flecha pronta, ele viu Samia encantada com a qualidade. Na cidade, em uma taverna, um jovem se vangloriava de sua nova faca comprada de Eizo, planejando adquirir outra na próxima visita do ferreiro. Uma garota de pele escura se aproximou, curiosa, querendo ver a lâmina. Na taverna, Rick se apresentou como Rick Moritz, explicando que Moritz não era seu sobrenome, mas o nome da oficina de sua família, uma tradição comum entre os anões que formam grupos familiares para trabalhar em forjas. Ela se ajoelhou no chão do mercado, encostando a testa na terra, e pediu para Eizo aceitá-la como aprendiz. Constrangidos com a cena, Eizo e Samia a convenceram a se levantar rapidamente. Eizo se apresentou apenas pelo primeiro nome e mostrou Samia como sua companheira. Rick, surpresa, perguntou se ele vinha do norte, e Eizo confirmou, contando que, por circunstâncias, acabou se estabelecendo na Floresta Negra para trabalhar como ferreiro. Rick entendeu por que nunca tinha visto as criações dele antes de chegar àquela cidade. Curioso, Eizo quis saber por que Rick desejava ser sua aprendiz. Ela explicou que os anões começam sua formação em uma certa idade, viajando para encontrar mestres e oficinas. Rick e seus irmãos haviam deixado a oficina Moritz para buscar conhecimento, visitando vários lugares. Os anões procuram oficinas de qualidade, aprendem novas técnicas e, ao voltar para casa, compartilham o que aprenderam para inovar. Quando Eizo perguntou se os ferreiros não temiam revelar segredos, Rick esclareceu que ter um aprendiz anão é uma honra para qualquer oficina, e o compartilhamento de conhecimento é bem visto. Chegando à cidade dias antes, ela encontrou uma faca de Eizo e decidiu que ele seria seu mestre, deixando os irmãos seguirem suas próprias buscas. Caso Eizo a rejeitasse, ela teria que continuar viajando sozinha. Eizo, incomodado com a ingenuidade de Rick, alertou-a para não ser tão impulsiva no futuro. Mesmo assim, concordou em aceitá-la como aprendiz, mas impôs 4 condições. Primeiro, desaprovava que ela se colocasse em risco tão facilmente e pediu que evitasse isso. Segundo, como sua casa era pequena, precisariam construir uma extensão. Terceiro, ela teria que ajudar não apenas na forja, mas em outras tarefas. Por fim, pediu que ela o chamasse apenas por Eizo, sem formalidades. Rick, relutante, achou difícil cumprir a última condição, considerando-o seu mestre e merecedor de respeito. Samia achou graça da situação, enquanto Eizo ficou sem jeito com a formalidade. Chegando a casa, Rick observava tudo com admiração, mesmo carregando uma bagagem pesada. Eizo perguntou se ela estava cansada, mas ela garantiu que sua força de anã aguentava o tranco. Ele agradeceu a Samia por guiá-los pelo caminho mais seguro da floresta. Durante o jantar, Eizo avisou que, até a extensão da casa ficar pronta, Rick dividiria o quarto com Samia. Rick, animada, sugeriu dormir no chão para não incomodar, mas ficou surpresa ao saber que Eizo e Samia dormiam em quartos separados. Achando que eram casados, ela se confundiu, e Samia, envergonhada, negou qualquer relação romântica.
Eizo esclareceu que, por enquanto, não havia nada assim entre eles, o que deixou Samia intrigada com o por enquanto. Rick, calma, perguntou se casamentos entre raças diferentes eram comuns, já que Samia era uma Beastman. Eizo, acariciando a cabeça de Samia, afirmou que, independentemente de raças, eles eram uma família na mesma oficina. Após o descanso, Eizo, Samia e Rick começaram a preparar o terreno para a extensão da casa, arrancando ervas e cavando buracos para os postes. Samia saiu para caçar, deixando Eizo e Rick trabalhando juntos. Acostumada ao trabalho pesado, Rick impressionava com sua força e ritmo acelerado. Quando Samia voltou com um cervo grande, notou Rick tremendo de excitação ao examinar o machado de Eizo. A anã ficou fascinada com a afiação, que cortava madeira como se fosse manteiga. Samia riu, lembrando que também ficou chocada com a qualidade das lâminas de Eizo no começo. Eizo informou a Rick que, no dia seguinte, começariam a trabalhar na forja. Depois de cortarem o cervo para aproveitar a carne, Eizo e Rick foram para a oficina. Na noite anterior, haviam preparado um uniforme para Rick, que agora despejava metal derretido nos moldes com habilidade. Eizo notou que ela já tinha muita experiência trabalhando sem parar. Durante um lanche, ele decidiu mostrar como fazia suas facas, mas se preocupou com o modo preferencial, um dom divino que não sabia como ensinar. Sendo honesto, explicou a Rick que ela teria que aprender observando, já que ele não entendia como transmitir sua habilidade. Rick aceitou sem problema, confiante em sua capacidade de observação. Eizo forjou uma faca para a produção em massa e entregou a Rick para avaliação. Com olhos brilhando, ela elogiou a lâmina, dizendo que ouvia a voz do ferro, um sinal de que a peça tinha alma. No entanto, notou que Eizo não parecia estar dando tudo de si. Surpreso, ele perguntou como ela percebeu, e Rick explicou que ele trabalhava com menos intensidade do que na espada que ela viu no mercado. Eizo esclareceu que aquela faca era um modelo simples, diferente da espada única, e pediu que Rick tentasse fazer uma igual. Observando o trabalho dela, Eizo ficou impressionado. A faca de Rick era quase idêntica à dele, com uma pequena diferença na resistência. Elogiando-a, ele garantiu que logo ela poderia forjar espadas longas de alta qualidade. Enquanto trabalhavam, Eizo refletia sobre seu dom divino, que tornava a forja tão natural para ele, enquanto outros ferreiros, como Rick, dependiam de anos de estudo e esforço. Sentindo-se quase injusto, ele forjou outra faca, de qualidade superior, e a presenteou a Rick. A anã ficou maravilhada, dizendo que nem os melhores ferreiros anões fariam algo assim, e agradeceu pelo presente. Samia entrou na oficina, anunciando que terminou de preparar a carne e a pele do cervo, e parabenizou Rick pela primeira faca. Juntos, foram para a fogueira, onde a carne assava em espetos. Rick notou Eizo usando um feitiço simples para acender o fogo e ficou curiosa. Ele explicou que só dominava magias básicas. Samia, orgulhosa, revelou que Eizo também tinha um sobrenome, algo raro. Quando Rick perguntou, Eizo disse que era Tanya. Animada, Rick declarou que, como aprendiz, adotaria o nome Rick Tanya, já que agora fazia parte de sua oficina. Eizo hesitou, dizendo que não havia nomeado a forja como Tanya, mas Rick sugeriu chamá-la de Forja Eizo. Samia, brincalhona, quis também adotar o nome Samia Tanya, já que viviam como família. Eizo, sorrindo, concordou, achando que o nome unia os três. Com o trabalho de Rick e a ajuda de Samia, a forja Eizo ganhou eficiência. Eles iam ao mercado semanalmente, e Marius, o guarda, contou que a fama das mercadorias de Eizo crescia na cidade. Um mercador que comprava espadas regularmente prometeu visitar novamente. As facas padrão vendiam bem, perfeitas para donas de casa, afiadas para cortar alimentos, mais seguras. As facas e espadas de nível médio, mais robustas, atraíam cavaleiros, guardas, caçadores e mercenários. Eizo mantinha o modelo de elite, uma espada de combate excepcional, embrulhada em pano, reservada para alguém que provasse merecê-la. Ele carregava a espada para o mercado, mas nunca a exibia, esperando o cavaleiro certo. Naquele dia, as mercadorias venderam rápido, e Eizo, Samia e Rick pararam para almoçar sanduíches. Rick lembrou que precisavam repor os estoques de minério e carvão, já que as reservas da casa estavam acabando. Eizo percebeu que não tinha um fornecedor fixo e decidiu perguntar ao mercador com quem trabalhava. Encontrando o homem, chamado Camilo, Eizo agradeceu pela divulgação que ajudou a vender tudo rapidamente. Camilo, feliz com o sucesso, revelou que havia recebido pedidos para estocar mais produtos da forja Eizo. Ele planejava abrir uma loja fixa, maior que sua barraca no mercado, para exibir mercadorias de artesãos, incluindo as de Eizo. Animado, Eizo concordou com a parceria. Camilo se apresentou formalmente, apertando a mão de Eizo, que mencionou viver na Floresta Negra.
Surpreso, Camilo notou que Eizo, um nortista, acompanhado por uma Beastman e uma anã, parecia à vontade na floresta. Eizo explicou que faria entregas semanais, avisando caso algo mudasse. Aproveitando, pediu ajuda para encontrar fornecedores de minério e carvão. Camilo ofereceu comprar e entregar os materiais, cobrando apenas uma fração do preço das mercadorias vendidas. Eizo, aliviado com a solução fácil, agradeceu. Camilo ainda ofereceu uma carroça velha para transportar os materiais, que Eizo, Samia e Rick carregaram antes de voltar para casa. No caminho, pensavam em limpar a trilha que levava à forja, já que a fama podia atrair clientes diretamente. De repente, Samia sentiu o cheiro de um lobo e pediu que parassem para esperar o animal passar. Eizo notou que os encontros com lobos estavam mais frequentes, e Samia explicou que a temporada de filhotes estava chegando, o que os tornava mais ativos. Rick, curiosa, perguntou por que os lobos eram pacíficos ali. Samia esclareceu que a floresta tinha muitos cervos e coelhos, então os lobos não precisavam atacar. Além disso, ela acreditava que eles sentiam a força de Eizo e evitavam se aproximar. Alertando Rick para nunca andar sozinha na floresta, Samia sugeriu que ela sempre fosse acompanhada por ela ou Eizo. Rick concordou, sugerindo que os lobos locais haviam evoluído por causa da energia da floresta. Samia mencionou também os ursos, e Eizo notou um leve tremor nela, lembrando do urso negro que a feriu e ainda rondava a floresta. Nos dias seguintes, Eizo continuou forjando armas com os novos materiais. Rick elogiou as peças, notando que eram ainda melhores graças ao minério de qualidade. A forja usava um forno mágico que evitava resíduos, permitindo reutilizar o metal com eficiência. Rick ficou impressionada com a tecnologia que não conhecia. O modo preferencial de Eizo mantinha a produção fluida, sem precisar de mais ajudantes. Alguns dias depois, ele terminou um novo item. Samia o chamou, e Eizo ficou surpreso ao ver que as garotas haviam concluído o telhado da extensão da casa enquanto ele trabalhava na forja. Agradecendo o esforço, ele se desculpou por não ajudar mais. Mas Samia e Rick, radiantes, garantiram que o trabalho pesado era tranquilo para elas. Eizo mencionou que conversou com Camilo sobre comprar roupas de cama extras na próxima semana. Agora, só faltava fazer portas, camas e móveis para a extensão. Rick ficou surpresa ao saber que Eizo planejava portas para todos os quartos, já que, em sua família, só o dono da casa e sua esposa tinham portas. Samia, que vivia ao ar livre na floresta, achava a ideia estranha. Eizo, firme, insistiu que cada membro da família teria um quarto com porta, sem discussão. Quando Samia perguntou se ele iria à cidade naquela semana, Eizo decidiu ficar em casa e dar um dia de folga para todos. Desde que chegou ao mundo, ele trabalhava sem parar, mas com produtos prontos e o comércio estabilizado, achava que mereciam um descanso. No dia seguinte, Eizo, Samia e Rick decidiram pescar no rio e fazer um piquenique, algo que Eizo sonhava desde que chegou. Pegaram varas, anzóis e coletaram minhocas e besouros sob pedras. Eizo pensou que as garotas teriam nojo, mas Samia e Rick, com entusiasmo, juntaram os insetos sem medo, mostrando que nada as assustava. Eles jogaram as iscas na água do rio e esperaram em silêncio pelo que poderiam pescar. Samia e Rick manejavam as varas de pesca com facilidade, demonstrando uma habilidade natural, enquanto Eizo não conseguia ter sorte alguma. As garotas, achando graça da situação, brincaram que talvez a intensidade dele, como um ferreiro acostumado a lidar com lâminas, fosse tão forte que afastava os peixes do anzol. Decidiram fazer uma pausa para almoçar, e durante o intervalo, Samia e Rick adormeceram, exaustas pelo dia ao ar livre. Ao acordarem, retomaram a pesca com energia renovada. Cada uma das garotas conseguiu capturar 3 peixes, o que garantiria uma refeição para cada membro da família por 2 dias. Eizo, ainda com uma determinação quase feroz e um olhar de quem não queria passar vergonha diante das amigas, insistia em ao menos conseguir um peixe. De repente, sua vara começou a tremer, e ele puxou com força, conseguindo fisgar um único peixe. Samia e Rick, disfarçando o riso, elogiaram o chefe da família, que exibia um orgulho exagerado pela pequena conquista. A pesca não foi das mais produtivas, mas o momento de descanso trouxe a tranquilidade que todos buscavam. Ao voltarem para casa, Eizo resolveu que, a partir do dia seguinte, retomaria o trabalho na forja e continuaria a construção da casa. A extensão do lar finalmente ficou pronta, e a família celebrou o marco com uma mesa farta, repleta de comida e alegria.
Eles construíram camas, compraram roupas de cama de camelo, fizeram armários e prateleiras com tábuas cortadas e encheram o espaço com utensílios domésticos variados. Agora, a casa parecia de fato um verdadeiro lar para a família. Eizo passou a usar seu próprio quarto, enquanto o antigo escritório foi transformado em um quarto de hóspedes para eventuais visitantes. Perto da casa, começaram a limpar o terreno para plantar sementes adquiridas de Camilo. As pás e enxadas que Eizo forjou no início de sua jornada como ferreiro finalmente encontraram utilidade em seu próprio quintal. Ele sonhava em viver de forma completamente independente, aproveitando cervos e coelhos caçados por Samia, além de nozes e frutas silvestres que coletavam, mas ainda dependiam da cidade para comprar vegetais e grãos. Por isso, criar um jardim próprio era um objetivo que o animava. Na noite seguinte, Eizo finalmente dormiu em sua própria cama, que antes era ocupada por Samia, enquanto Rick descansava em uma rede montada ao lado. Até então, ele tinha o hábito de dormir na mesa de trabalho, como fazia em sua antiga vida de escritório, um traço de workaholic que parecia difícil de abandonar.